Olá, uma boa tarde a todos. Nós vamos aqui dar continuidade, irmãos, sobre a Trindade. Nós vamos aqui, irmãos, e mostrar para vocês aqui uma coisa incrível, que a pessoa ela não recebe o Espírito Santo quando é batizada. Isto é uma doutrina mentirosa dos Adventistas sétimo dia. Me acompanhe, irmão, esse vídeo aí, logo após nós voltamos. Na tela, produção. A gente chama de conversão sem a obra do Espírito Santo. Então, o primeiro momento que alguém, e eu posso até usar essa palavra, é batizado com o Espírito, é na conversão. Porque sem esse batismo, sem esse agir do Espírito, a conversão não pode acontecer. Porque a conversão também não é obra humana, é obra do Espírito. Certo? Então, esse é o momento inicial. E a partir daí, o Espírito tem que se manifestar no crente constantemente. Então você viu aí, irmão, ele até dá força, ele diz com firmeza que é no momento do batismo que você recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele afirma com grande alegria, com grande firmeza, que é no batismo que você recebe o Espírito Santo. Só que eu vou provar para vocês, irmão, que não é no batismo que você recebe o Espírito Santo. Então, peraí, irmão, peraí. Ele diz que você recebe o Espírito Santo é quando você confessa Jesus. Me acompanhe, irmão, esse vídeo aí, logo após nós voltamos. Na tela, produção. Só faltou, pastor, em que momento uma pessoa recebe o Espírito Santo? Não é um momento único, mas o primeiro momento é quando essa pessoa aceita Cristo. Obrigado. É impossível você tomar a decisão por Cristo, que a gente chama de conversão, sem a obra do Espírito Santo. Então, o primeiro momento que alguém, e eu posso até usar essa palavra, é batizado com o Espírito, é na conversão. Porque sem esse batismo, sem esse agir do Espírito, a conversão não pode acontecer. Porque a conversão também não é obra humana. Na tela, produção. Então você viu, irmão, como é que pode? Como é que pode, irmão? Uma hora ele diz que você recebe o Espírito Santo é quando confessa Jesus. E a outra hora ele diz que você recebe o Espírito Santo é no momento, no batismo. Irmão, que confusão é essa, irmão? Que tipos de homens de doutrina são essas? Quer dizer que eu recebo 2 Espíritos Santo? Quer dizer que eu recebo quando eu confesso, depois eu recebo o Espírito Santo quando eu se batismo? Irmão, isso é uma grande loucura. Esta doutrina é uma grande loucura em falar isso. Vamos lá, irmão. Eu vou trazer essa prova aqui para vocês que você não recebe o Espírito Santo quando é batizada. Não existe isso. O batismo é uma coisa e receber o Espírito Santo é outra coisa. Isso tudo funciona fora d'água para receber o Espírito Santo. E de primeiro eu afirmo, irmão, para vocês que a pessoa recebe o Espírito Santo é quando ela confessa Jesus. O batismo é apenas um símbolo para que você morra com Cristo e depois ressuscite com Cristo, que você ande em novidade de vida. Não pecar mais, não errar mais. Este é o símbolo do batismo. O batismo não é para você receber o Espírito Santo. Deu para entender, irmão? Você recebe o Espírito Santo é fora d'água. Como eu já provei para vocês aí no vídeo, que quando Jesus saiu da água, o Espírito de Deus veio. E Jesus ali foi batizado pelo Pai. Jesus recebeu todo o poder, toda a autoridade para vencer o diabo no deserto. Olha só aqui, irmão. Atos 8, versículo 9. Os irmãos vão ler o versículo 9 para você entender tudo. Que aquelas pessoas, eu vou aqui para o versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que o evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados
assim homens como mulheres. O próprio Simeão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando e ensinar grandes milagres. Então, irmão, ali houve batismo de mulheres e de homens. Até o próprio Simão, o mágico, ele se batizou. Eu quero, irmão, que você me acompanhe esse vídeo aí, porque esse pastor Wilton, esse falso pastor Wilton, ele diz que não é bíblico. Ele diz que não é bíblico o homem pôr mão nas pessoas para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Me acompanhe esse vídeo, irmão. Logo após nós voltamos. Há na igreja alguém com autoridade, com a mesma de Jesus que o pastor colocou o versículo ali, de soprar para que as pessoas possam também receber o Espírito Santo? E se não há, como que uma pessoa, então, a partir de que momento, obviamente, recebe o Espírito Santo? Boa pergunta, né? E eu sei que a sua pergunta ela é importante porque hoje nós temos um grande movimento em pessoas querendo dotar outras do Espírito Santo. Lucas diz que Jesus soprou e eles receberam o Espírito. Agora, por que é que Jesus podia dar o Espírito? Porque ele prometeu que ele enviaria o Consolador. O outro Deus, como ele. Jesus tem essa autoridade. Agora, que mortal pode pretender dar o Espírito Santo para alguém? Como se ele fosse um produto que alguém tem e vai ser dado um pouco para o outro? Amigos, isso é uma blasfêmia. O Espírito não é um produto que eu possa dar para alguém. O Espírito é o Espírito que usa você. Então, tentar distribuir isso de alguma forma não tem base qualquer uma na Bíblia. Só faltou, pastor. Então, veja aí, irmão. Olha só que doutrinas de demônio. Quando eu falo que é doutrina de demônio, significa que é mentira. Então, ainda ele diz que não é bíblico o homem pôr a mão para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Então, veja a prova aqui, irmão, para que vocês compreendam. Vamos desmascarar essa seita dos fariseus a partir de agora. Abra suas Bíblias, irmão, em Atos 8, versículo 14. Que o irmão leia todo, do capítulo 8, leia todo o versículo para você conhecer toda a história. Leia todo o contexto. Olha só, irmão. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais descendo para lá oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles. Olha só, irmão. Pedro e João desceram para Samaria, para orar por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo, porque eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Aquelas pessoas foram batizadas, mas elas não receberam, irmão, o Espírito Santo. Então você descarte isso, descarte essa doutrina mentirosa de dizer que você só recebe o Espírito Santo só se for batizado. Então descarte isso e tem essa igreja sétimo dia como seita dos fariseus. Olha só, irmão, o versículo 17. Então ilha empulharam-os a mão e receberam o Espírito Santo. Então a prova está aqui, irmão. A prova está aqui. Você veja que Pedro e João, ele pôs a mão nas pessoas, naquela multidão que foram batizadas. Pedro botou a mão e aquelas pessoas receberam o Espírito Santo. Veja aí, irmão, a prova provando por meio das Escrituras. Então esse pastor, falso pastor, Ailton da sétimo dia, você veja aí, irmão. Ele diz que não é bíblico o homem pôr a mão para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Então vamos aqui, irmão, agora entrar em um detalhe importante. Jesus, ele declarou, que eu vou trazer depois para que vocês sejam testemunha. Eu vou trazer o capítulo, versículo para que vocês sejam testemunha. Jesus disse o que ele recebeu do Pai. Jesus disse que ele tinha autoridade para dar a quem ele quer.
Então Jesus ele deu autoridade para os apóstolos expulsar demônio, curar as pessoas, pôr a mão para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Como você já está vendo aqui a profecia, já se cumprindo. Pedro e João pondo a mão e as pessoas recebendo o Espírito Santo. Uma coisa que nós devemos entender, irmão, é a explicação. Nós apenas botamos a mão para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Porque é Jesus, é Deus quem dá o Espírito Santo. Deu para entender, irmão? Não é o homem que vai dar o Espírito Santo, mas o homem tem autoridade para pôr a mão para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Essa é uma verdade que tem que ser bem explicada de forma da sabedoria lá do alto. Então você veja aí, irmão, que são homens loucos, homens doentes. O que adianta, irmão? O que adianta eu guardar dieta, guardar saúde? Para quê? Para quê, irmão? Para eu ter uma mente como essas, doente, umas mentes loucas, que nada entende das Escrituras? Me desculpe, irmão, a verdade tem que ser dita. Se você guardar saúde, se alimentar bem, você não vai ter uma mente sábia, você não vai ter uma mente para entender as Escrituras. Porque a prova você está vendo aí a loucura desses homens. Porque se você guardar dieta, se alimentar com coisas leves, uma coisa eu tenho certeza, mas eu digo para vocês e a prova, é que se uma dengue morder você, você não dará tempo de chegar no hospital. Você pode ter uma hemorragia ali no momento, porque o seu estômago não está reforçado da comida forte, da comida sólida, que é a carne. Deu para entender, irmão? Principalmente essas doenças que está agora, né? A Zika, esse vírus que está aí agora. Se a pessoa não estiver adequadamente se alimentando de comida sólida, que é a carne, aquelas comidas fortes, irmão, pode ter certeza que aquelas pessoas que estão se alimentando com coisas leves são mais fáceis de morrer mais rápido. Que depois eu vou trazer para vocês, irmão. Vou trazer para vocês depois por que é que os médicos, vários médicos, eu andei observando, irmão, antigamente vários médicos, cientistas, médicos, pastores, teólogos, dizendo para as pessoas fazerem exercício físico, guardar dieta, se alimentar bem, com fruta. Irmãos, eu descobri e vi a estratégia que o inimigo estava usando. E realmente eu vi agora porque está se cumprindo e muitas pessoas estão morrendo. Eu vou trazer depois essa explicação, por que é que eles mandaram as pessoas guardar a dieta. Vou trazer para vocês esse tema. Olha só aqui, irmão. E a outra coisa aqui, irmão, que eu quero dizer é que Paulo, ele encontrou com os discípulos de João, os 12 discípulos de João. E Paulo perguntou: recebeste o Espírito Santo quando foste batizado? Aos discípulos de João disse que eles não receberam, que eles só simplesmente foram batizados. Então você veja aí, irmão, que não é no batismo que você recebe o Espírito Santo. É no momento que você confessa Jesus. Naquele tempo de João Batista, o Espírito Santo ainda não estava na terra, né? Porque o próprio Espírito Santo era o próprio Jesus. Mas a promessa da descida do Espírito Santo era quando Jesus fosse ao céu. Então por isso que ninguém recebeu ali o Espírito Santo. Os discípulos de João não receberam o Espírito Santo porque a promessa ainda não estava sendo feita ainda. Por quê? Porque Jesus ainda estava na terra. O próprio Espírito Santo estava na terra ainda. Mas quando Jesus sobe, a promessa já estava sendo feita. Então ali, irmão, Paulo, ele bota a mão, está lá escrito e está lá no meu YouTube. No meu YouTube está lá, capítulo e versículo. Paulo, ele bota a mão, estende a mão e aqueles discípulos recebem o Espírito Santo. Então veja, irmão, a autoridade que o homem, o líder tem para pôr a mão para que a pessoa receba o Espírito Santo. Porque quem dá o Espírito Santo é Deus. O dever do líder, do pastor, é apenas botar a mão para que a pessoa receba o dom do Espírito Santo. Tremendo, irmão, tremendo a sabedoria de Deus. Vamos aqui, irmão, para a próxima
Pois atira só, irmão. Ele diz, por que Jesus soprou nos discípulos? O Espírito Santo, ele diz, né? Ele diz, por que Jesus soprou no Espírito Santo? Irmão, me acompanhe esse próximo vídeo, esse quarto vídeo, porque agora vai vir toda a interpretação e toda a prova de que não existe Trindade. Não perca esse terceiro vídeo, né? Que vai vir toda a prova para que vocês nunca mais tenham dúvida, provando por meio das Escrituras, porque era assim que o apóstolo Paulo fazia. O apóstolo Paulo, ele provava por meio das Escrituras, e é o que eu faço. Eu só provo por meio das Escrituras a toda a verdade. Eu agradeço, irmão, a todos vocês, que Deus abençoe vocês, fique com Deus. E o Jornal Alerta Cristão fica por aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.